E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Koch para o cursinho de Química 131, apostila 9, capítulo 51, que vai tratar do assunto pH e pOH, parte 1. Vamos lá. Primeiro exercício da FAMEMA diz o seguinte: a figura apresenta a fórmula estrutural e a variação da cor do indicador azul de bromotimol em função do pH. Então tá aqui a fórmula e as cores que a gente tem. Esse indicador foi utilizado em uma aula de laboratório em que 3 soluções, A, B e C, foram avaliadas em relação ao seu caráter ácido-base. Letra A. Considerando o produto iônico da água, KW 10-14, preencha a tabela associando as soluções às cores assumidas pelo indicador. Então, a gente vai ter que ver qual que é a cor aqui para saber se é um pH mais ou menos ácido. Vamos lembrar que pH é o menos log de H+, e ele deu aqui a concentração do H+, para a gente. Então, no caso aqui da A, nós temos que menos log de 10 a menos 8, o pH de A é 8. Agora, para B, ele deu a concentração de OH-. Então, uma das formas daí da gente fazer, ou a gente substitui aqui na fórmula do produto iônico da água, ou a gente lembra que o pOH é o menos log de OH-, e que pH mais pOH tem que dar 14. Nesse caso, se eu faço o pOH da solução B, eu chego que o pOH dela é 9. Sendo o pOH 9, o pH tem que ser 5, ok? Para somar 14. E por fim, o de C, tenho aqui que o pH de C, menos log de 10 a menos 7, vai dar pH igual a 7. Olhando agora pelas cores. pH de A é 8. 8 está aqui, ó, pH maior que 7,6, ou seja, ele vai ter cor azul, o indicador na solução A. pH de B tem aqui valor 5. 5 está aqui, ó, pH menor que 6, vai ter cor amarelo. E por fim, o pH de C, pH 7, está aqui, ó, entre 6 e 7,6, né? É a faixa de viragem aí. Temos cor verde para o nosso indicador. Essa aqui é a letra A. Exercício bem simples, bem básico desse assunto aí, muito bacana. E letra B agora. Dê o nome da função orgânica que tem o oxigênio ligado diretamente ao anel aromático do indicador. Indique com um asterisco na estrutura abaixo o carbono quiral existente na molécula do azul de bromotimol. Então, oxigênio ligado diretamente no anel aromático, aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui e temos outro aqui. Isso daqui indica a função fenol. OH ligado em anel aromático é fenol. Cuidado, não é função álcool, tá bom? Agora, ele pede para a gente indicar com asterisco um carbono quiral. Cuidado, porque a pergunta te induz ao erro, porque não necessariamente vai ter um carbono quiral aqui. Carbono quiral é aquele carbono que faz 4 ligações simples e que está ligado a 4 grupos diferentes. Grupos aqui pode ser qualquer coisa, desde que sejam diferentes. Se a gente analisa aqui os carbonos, talvez o carbono que mais dê aqui margem para a gente pensar que é quiral é esse daqui, ó. Por quê? Ele está ligado aqui, ó, a esse pedaço, esse ciclo, está ligado a esse pedaço aqui, já são duas coisas diferentes. E agora está ligado a tudo isso e a tudo isso daqui. Só que isso daqui é exatamente igual a esse lado aqui. Eu só redesenhei aí por outro lado. Por quê? Olha só. Depois desse carbono, vem aqui, ó, emendei no anel aromático, emendei no anel aromático. Aí, se eu vou para um lado, eu chego aqui, ó, CH3, né? Aliás, eu tenho um carbono com radical metil, CH3. Mesma coisa aqui. Depois eu tenho bromo, mesma coisa aqui. Depois OH, OH. Aqui um radical isopropil, radical isopropil. E um carbono sem nada, carbono sem nada. É exatamente a mesma coisa. Então, esse carbono aqui também não é quiral, tá certo? Os outros fica fácil da gente perceber, porque ou eles têm duplas e não pode ter duplas, ou aqui eu tenho mais de um hidrogênio em cada carbono, então também não posso. Assim, na molécula do azul de bromotimol, não há carbono quiral, ok? Exercício 2 agora, Unicamp.
O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, em direção à boca, podendo causar dor e inflamação. A pH-metria esofágica de longa duração é um dos exames que permitem avaliar essa doença, baseando-se em um resultado como o que é mostrado a seguir. Então, temos aqui uma variação do pH em função do horário. Aí ele deu alguns dados aqui, ó. O pH normal do esôfago mantém-se em torno de 4. E o pH da saliva entre 6,8 e 7,2. Ou seja, por essa informação, a gente sabe aí que o esôfago é mais ácido, né? O pH dele é mais ácido do que o da saliva. Agora, quando a gente vai analisar aqui, ele fala, ó, assim, os episódios de refluxo gastroesofágico acontecem quando o valor do pH medido é. O que a gente tem que lembrar? Ele falou aqui que o refluxo é quando sai conteúdo do estômago para o esôfago. O estômago é ainda mais ácido, porque lá nós temos ácido clorídrico. Ou seja, como que eu vou saber se tem refluxo? Quando o pH do esôfago, que normalmente é 4, estiver mais baixo, ou seja, num meio ainda mais ácido, ok? Marcando aqui o nosso gráfico, né, essa tabela, né, aliás, esse gráfico aqui que ele dá pra gente, a gente tem o seguinte, ó, no pH 4, se eu analiso em que momentos eu tenho abaixo de 4, perceba aqui, ó, uma região aqui é entre as 10 e as 15, depois bastante entre 15 e 8, né, 15 e 20 horas. Durante a noite, muito pouco, né, só um pouquinho aqui, e depois lá, depois das 6 da manhã, mais um pouco. Assim, a gente vai perceber que o meio está ainda mais ácido, porque o pH é menor que 4, e é aí o que ele coloca pra gente, ele fala para ver se ocorreu com maior frequência durante o dia. Alternativa A. pH abaixo de 4, tá aqui, ó. Durante o dia aconteceu bem mais do que à noite, que foi só esse pedacinho aqui. Ok? Exercício 3 agora. Exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas dá pra gente fazer. Vamos lá. Ao realizar atividades físicas que exigem grande esforço, as pessoas queixam-se de um desconforto denominado fadiga muscular, que é causada pelo acúmulo de ácido lático nas fibras musculares, resultado do metabolismo anaeróbico da glicose. Cuidado aqui que a fórmula do ácido lático não é essa, tá bom? Essa daqui é do ácido propanóico, mas isso não interfere no nosso exercício. Considerando o ácido lático um ácido fraco monoprótico, ou seja, que tem apenas um hidrogênio ácido, e que em solução aquosa mantida a temperatura de 25 graus Celsius, este ácido está 2% dissociado quando em equilíbrio, assinale a alternativa correta que apresenta os valores do pH e da concentração molar em mol por litro do íon hidroxila nesta solução aquosa, respectivamente. Deu o pKa para a gente e o log de 5 igual a 0,7. Vamos lá. Primeiro vamos descobrir o pH. Vamos aqui retomar alguns passos. Para descobrir o pH, eu preciso da concentração de H+, mas eu não tenho. E eu não tenho nem a concentração do meu ácido. Então, eu vou descobrir a concentração do meu ácido e do meu H+, utilizando aqui o pKa. Por quê? O pKa eu consigo chegar na constante de ionização. pKa é o menos log do Ka. Se o pKa vale 4, o Ka vale 10 a menos 4. Além disso, ele falou que é um ácido monoprótico. Então, eu consigo montar essa tabelinha aqui, ó. Eu pego a fórmula do ácido lático, qualquer que seja, liberando um hidrogênio e aqui um ânion. No início, nós temos uma concentração que eu não sei. Aqui, praticamente 0 e 0. O que reage de forma? Ele falou que está 2% dissociado. Então, eu pego a concentração, né, o tanto que eu tenho no início, e multiplico por essa porcentagem, 0,02. Como eu vou consumir negativo, vou formar positivo aqui. Subtraindo M menos isso, mais e mais. A gente pode desconsiderar essa quantia aqui, porque se eu comparo do total, imagina, o total é 100%, só 2% foi ionizado, então eu posso desprezar isso para facilitar a nossa conta. Então eu fico só com M aqui, basicamente, né, aproximadamente M no HA. Montando agora a constante de acidez. H+, A-, HA.
Substituindo os valores, 0,02 m vezes 0,02 m, tá aqui, ó, quadrado, quadrado aqui. E o m embaixo, né, já que eu desconsiderei isso. E isso tem que dar 10 a menos 4, que foi o valor que ele me deu. Como eu tenho m embaixo e aqui quadrado em cima, eu corto e sobra apenas um m em cima. Seguindo aqui, vou resolver, né, transformei o 0,02 em potência de base 10, vou elevar ao quadrado, vai dar 4 e 10 a menos 4. Lembra que potência ao quadrado faz o número e depois faz a potência. Chego nisso daqui, corto 10 a menos 4 com 10 a menos 4, sobrou 1 de um lado e 4 aqui que eu passo dividindo. 1 dividido por 4, 0,25 mol por litro. Essa é a concentração do meu ácido. Essa é a concentração dele. Agora, quando eu pego lá na tabelinha, o que é a concentração do H+? É a concentração do ácido vezes o alfa, que é 2,10 a menos 2, ou 0,02. Multiplicando esses dois valores, eu chego na concentração do H+, 5,10 a menos 3. Agora, para descobrir o pH, sim, a gente pode usar a fórmula, menos log de H+, da concentração do H+. Substituindo aqui, vou utilizar operações com logaritmo. Mantenho o negativo aqui para fora, log de 5 mais log de 10 elevado a menos 3. Tombo o menos 3, log de 10 a gente sabe que é 1. E o log de 5 ele deu que vale 0,7. 0,7 menos 3 vai dar menos 2,3, menos com menos mais. Descobrir pH. pH 2,3. Não dá ainda para a gente chegar na alternativa correta, mas já sabe que vai ser ou B ou E. Seguindo, ele quer a concentração de OH-, hidroxila. Eu tenho a concentração de H+, que é 5,10 a menos 3. Pelo produto iônico da água, porque ele falou que está na temperatura de 25, eu sei que é 10 a menos 14. Substituindo, tenho 5,10 a menos 3, passo dividindo. Isso daqui vai dar 0,210 a menos 11, ando uma casa para a direita, expoente diminui. 2,10 a menos 12 mol por litro. Essa é a concentração de hidroxila, alternativa B. Ok? Então, um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas que dá para a gente fazer com calma e tudo mais. Fechamos aqui esse módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.